Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus. Revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. SOS Segurança 24 horas. Nossa empresa cuidando do seu patrimônio. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos. É como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www. Olá, estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Agradecendo sempre a sua audiência e a sua participação aqui nos estúdios da TV Santa Maria, canal 19 da NET. Agradecendo sempre o apoio cultural de Uglione, 75 anos, acelerando sonhos. Fadisma, com a missão de educar sempre. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear, Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Intexol, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente, ela é do grupo Agrimec. Unidas, aluguel de veículos, é como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Casa do EPI Santa Maria, compromisso com a segurança do trabalhador. Agradecendo assim então os nossos apoiadores, hoje com mais uma convidada aqui nos nossos estúdios. E, como sempre, os assuntos que nós tratamos são assuntos sempre do seu interesse. Hoje vamos falar num assunto importantíssimo do nosso dia a dia, que significa a família no aspecto do direito. Para isso, trouxemos aqui a doutora Aline Casagrande. A doutora Aline Casagrande, ela é advogada, mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz, a Unisc, especialista em Direito Civil pela Universidade Federal de Santa Maria, graduada em Direito pelo Centro Universitário, a nossa Unifra, professora do curso de Direito da Faculdade Palotina desde 2007, bem como professora da Faculdade de Direito de Santa Maria, Fadisma, professora do curso de especialização em Direito de Família e Mediação da Faculdade Palotina de Santa Maria. Membro presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. Tem experiência na área de direito com ênfase em direito civil. E justamente esse é o ponto que nós vamos discutir, que é o direito de família. Doutora Aline, primeiro, obrigado por estar aqui conosco, aceitando o nosso convite. E vou te chamar de Aline, pode ser? Claro. Aline, é sempre um prazer a gente receber assim, porque os assuntos que nós selecionamos são sempre assuntos de extremo interesse para a comunidade. E esse é um assunto, como nós estávamos conversando nos bastidores, um assunto novo. E esse novo, existem muitas dúvidas, né, na área do direito,
e que a comunidade precisa ter um conhecimento, né, mais pontual a respeito de algumas coisas que vêm acontecendo na nossa rotina, como nós conversamos ali nos estúdios. Por quê? Essa situação da evolução da nossa vida, essa situação que estamos enfrentando ou dentro desse desenvolvimento da comunicação, essa globalização da comunicação, enfim, uma série de quesitos. Mas antes de tudo, Aline, eu queria saber o seguinte: tu és aqui de Santa Maria mesmo? Sou aqui de Santa Maria. É? Nasci aqui, vivi aqui durante toda a minha vida. Todo período de estudos foi aqui em Santa Maria também. A minha formação é pelo Centro Universitário Franciscano. Também tenho uma passagem pelo curso de Letras da UFSM, o qual infelizmente eu não consegui terminar porque foi concomitante ao curso de Direito. Então naquela época de estágios a gente não consegue levar duas faculdades conjuntamente. E a fase anterior lá, Aline, tu estudaste aonde aqui em Santa Maria? Eu estudei no Colégio Santa Maria. No Colégio Santa Maria? E no Instituto de Educação Olavo Bilac também. Sim. Tenho também, como o tema é direito de família, então eu vou falar um pouco da minha família. Isso mesmo, isso. Meus pais vieram para Santa Maria na década de 80, início da década de 80, eles não são naturais daqui, já vieram com 2 filhos, os meus 2 irmãos mais velhos, a Alessandra, que é médica formada aqui por Santa Maria também, e o Luciano, que é odontopediatra, também formado aqui por Santa Maria. Os dois optaram por medicina? Na verdade, um é odontologia. Não. Só que quem é que é odonto? O meu irmão. O teu irmão é odonto. E a minha irmã é medicina. E eu fui para a área do direito. Pois é, então os dois foram para a saúde e tu eu fui para a área do direito. Mas os 3 optaram pela docência, os 3 envolvidos com a questão da docência. Então, os meus pais chegaram aqui na década de 80 e em 82 eu cheguei na vida e na cidade. Então, é muito gratificante, eu agradeço o convite, em primeiro lugar, de estar aqui. É um prazer para nós. Falando de algo que é do nosso dia a dia, né? As pessoas, elas podem, de repente, conversar e dizerem que nunca na vida vão se envolver num crime, que nunca na vida vão comprar uma casa, que nunca na vida vão precisar saber de questões tributárias, porque vão viver, né, naquela margem, mas ninguém pode dizer que vai ficar fora do direito de família. Olha aí. A questão da convivência familiar, e o direito de família não é só aquilo que o código coloca pra gente, que rege, né, como direitos de família, mas essa convivência familiar. E o direito, cada vez mais, ele então coloca em debate essas questões e chama também, né, a questão da interdisciplinariedade, né, de questões relativas à psicologia, à assistência social, ao serviço social, à própria medicina, para debater dentro desse contexto de família. Muito legal. Porque nós falamos, quando a gente fala em sociedade, a gente pensa qual é o primeiro contato social que a gente tem, né? Essa comunicação. Verdade. É a família. A família, ela é responsável por isso e ela é responsável por essa apresentação do sujeito a um grupo social maior, a uma marca, né, visível. E hoje em dia a gente verifica o quê? Que as situações dentro das famílias sempre ocorreram, só que talvez elas não eram tão debatidas abertamente como hoje são. Justamente por causa dessa transparência que eu falei no início aqui, Aline, da situação envolvendo aí a troca de comportamento, enfim, né, da população como um todo. E aí algumas coisas que acabavam não aflorando há um tempo atrás, estão aflorando justamente agora. Exatamente, todas as nossas garantias constitucionais de liberdade de pensamento, expressão, crença, elas vão refletir também no nosso direito de família. Até bem pouco tempo atrás, a gente tinha alguns ditados que regiam essas questões, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso né? mesmo. E dentro da minha casa eu faço o que eu quero. Não é bem assim. Hoje em dia nós temos, a partir daquele princípio maior de permitir que o sujeito tenha um livre e pleno desenvolvimento, a partir de uma questão digna, da dignidade da pessoa, que é um princípio maior constitucional e uma proposta do nosso Estado democrático de direito, a gente tem um compromisso, né, de ter essa família entre um público e um privado. O que é essa questão da família hoje? Né? Não é mais uma questão extremamente privatista em que a gente tinha lá o pai, né, como chefe da família e a mãe, a mulher, no máximo como rainha do lar. Né? Então ela vai gerir as questões do lar até por ali, porque até bem pouco tempo atrás, se a gente tinha alguma divergência em relação aos estudos dos filhos, em especial da filha mulher, o que a gente tinha? O pai decidia.
O pai decidia o casamento, o pai podia decidir se o filho ia ou não ter acesso a algum bem, a administração de algum bem. Hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem uma composição, uma leitura diferenciada a partir de toda a principiologia constitucional que traz a importância e traz para dentro desse direito que era tão engessado, tão duro, de uma origem tão rígida, a questão da afetividade. Então, hoje em dia, nós não falamos mais em família sem falar em afeto. Ele tem esse resgate muito importante. Tá, Aline, essa situação aí que tu falaste agora há pouco, e a gente fica se reportando à nossa época, aos nossos avós, né, enfim, aos nossos pais, e a gente verifica justamente isso que tu falaste agora, né? Como algumas coisas se alteraram nesses últimos tempos, né? Tu falaste aí do pai ser o chefe de família. Bom, então o próprio nome já deixa a situação como, né, empresarial. Uma certa distância. Distância, né? Eu sou aquele a quem vocês estão subordinados. Ele toma a última decisão é a dele, ele dita as regras e tudo mais. Então, o chefe de família. E aí, então, dentro de uma hierarquia, né, ficava então o pai, aí vem a mãe e os filhos, enfim. E isso tudo mudou. E mudou. Podemos falar que mudou radicalmente isso, Aline? Eu não sei se mudou tanto quanto nós reconhecemos Não, diferentes. eu acho que a palavra não é mudar, não, né? A palavra não é mudar. É um reconhecimento de situações que começaram a ser veiculadas, né? E que o direito muitas vezes colocava a sua venda e dizia não, família tem que ser desse jeito, a família ela só é formada a partir do casamento, existem filhos lá legítimos e ilegítimos, os ilegítimos não vão ter direito a nada, e essa visão toda historicamente para nós, nesse contexto brasileiro, ela muda com grande força a partir da Constituição Federal de 1988. De 88. A partir de todos os movimentos e das lutas por paz, solidariedade, né? A questão da responsabilidade enquanto compromisso, não enquanto imposição de culpa a alguém, ela vem também para dentro do direito de família. Correto. Então, o direito ele se vê numa situação que ele precisa reconhecer situações que ocorrem, né? Porque senão daqui a pouco ele negando essas situações, ele vai ser um instrumento de injustiça. Sim, a favor de injustiças. Por exemplo, a gente não tem mais como admitir que uma companheira que tenha vivido durante 30, 40 anos, né, com o intuito de formar família e teve filhos, não tenha direitos. Isso, imagina. A questão jurídica se obrigou a reconhecer, sim, a união estável, ela também é formadora de famílias, da entidade familiar. E aí deixa eu fazer então um parêntese. A união estável hoje, ela se caracteriza em situação temporal? Qual o tempo para caracterizar uma união estável? A gente não fala muito em tempo. Por quê? Porque nós podemos... Sim, não é um relacionamento de uma semana. Sim, né? sim. Por isso que eu perguntei justamente para o nosso telespectador ter ideias assim, não, olha, eu vi falar que se o fulano lá ficou 2 meses, 3 meses, já é caracterizado como união estável. Como o direito visualiza isso? A gente tem que verificar a situação, na verdade, vinculada ao intuito das pessoas. As pessoas começaram a morar juntas, começaram a ter uma convivência familiar, uma exposição social como se marido e mulher, então se faz uma análise do todo. Toda essa exposição, aí é que vai ter essa caracterização. Muitas vezes, o que a gente tem hoje em dia de pontual em relação a isso? O casal quer adquirir o imóvel pelo programa, né, Minha Casa Minha Vida. Eles têm uma união estável. Eles têm que comprovar essa união estável e eles vão adquirir esse imóvel juntos e vão ficar os dois responsáveis e a sua renda, né, conjunta vai poder compor a questão do financiamento. Bom, como é que para o direito de família a gente não vai reconhecer isso? Correto. Se até um imóvel eles adquiriram, né, com esse objetivo. Sim, por isso que tem que ser feita uma observação muito ampla para se chegar a uma determinada... essa questão do reconhecimento. O que é diferente quando a gente trabalha e trata, por exemplo, daquelas questões relativas aos filhos. Teve um relacionamento muito rápido, em que desse relacionamento muito rápido, né, surgiu, né, a questão da criança, do filho.
Bom, a gente não é obrigado a reconhecer a união estável, mas sim, a gente tem a questão do reconhecimento da paternidade. Que são coisas diferentes. Né? Então, nós temos a questão das famílias mosaico, que são aquelas famílias formadas pelos meus, os teus e os nossos, que também tem um reconhecimento de um vínculo. Tem mais, olha, toda essa questão existe uma amplitude diferente do aí, reconhecimento. Uma decisão bem recente do STF agora foi em relação ao bem de família. Nós sabemos lá que a Constituição Federal coloca dentro dos direitos, que ela assegura a questão do direito à moradia e para isso protege o bem de família por uma leizinha lá de 1990, bem curtinha, que fala lá que o único imóvel residência da entidade familiar, ele é impenhorável, E aí tem aquelas exceções da lei, mas a regra é que ele é impenhorável. O que o STF expandiu? Bom, existia um senhor que tinha uma família anterior e era proprietário de um apartamento em que vivia a ex-esposa e as filhas. Sim. E um casamento atual em que ele vivia com a sua nova esposa e os seus demais filhos. O que o STF reconheceu? A extensão do bem de família não só para um imóvel, mas para os dois. Claro. Por quê? Porque a família não se extinguiu com o divórcio. Sim. Ele tem uma família anterior. Tinha aquele bem lá daquele apartamento que estava lá com a ex-esposa. Que era a moradia da família. Exato. Também esses reconhecimentos, esses efeitos jurídicos de nós reconhecermos essa amplitude do conceito de família é muito importante dentro do direito. E o direito até bem pouco tempo, então, ele era extremamente exegeta e positivista numa interpretação extremamente fechada e viu que não era mais suficiente para esses anseios sociais. Por quê? Porque se o direito não vai servir uma sociedade que acontece no hoje, então a gente começa a questionar o porquê dele existir. Claro. Se ele não nos serve para nenhuma situação, ou começa a nos servir para pouquíssimas situações. Então, essas questões relativas ao direito de família, a gente vê uma grande movimentação. A mulher, quando galgou o mercado de trabalho, quando começou, então, a ser formadora também, compor a renda da família, e a sua renda não ser uma renda extra, ser uma renda justamente para o convívio e sustento familiar. Toda essa questão, ela trouxe consequências muito sérias para o direito. Porque ela começa a compor também a questão do patrimonial e ela começa a ser vista de uma outra forma em relação às suas tarefas, aos seus encargos e a responsabilidade que se tem em relação a isso. Bom, se até ali, há bem pouco tempo atrás, tínhamos o pátrio poder, que era o poder do pai, do chefe da família, hoje em dia nós falamos em poder familiar, porque a mulher, ela administra... Então mudou até essa nomenclatura acabou sendo alterada também. Que é muito importante também, porque no momento que a Constituição diz que homem e mulher são iguais em direitos e deveres, ela tem que justamente assegurar que a mulher possa também decidir sobre a questão dos seus filhos, em pé de igualdade com o homem dentro dessa relação. Correto. Então, assim, tu vê até algumas nomenclaturas tiveram que ser alteradas, Aline? Sim, foram justamente por essa necessidade, essa releitura que a gente faz. Aline, vamos fazer um intervalo, e aí voltamos. O assunto ele é muito amplo, o telespectador tá vendo aqui que nós temos assim uma amplitude muito grande. E, Aline, nós vamos tentar fazer com que fique bem claro, alguns pontos aqui para que a nossa comunidade, enfim, ela entenda bem essas inovações e que nós estamos acompanhando e a Aline vem nos explicando justamente essas inovações e essas modificações na área do direito, se comentando então a área familiar. Vamos para um breve intervalo, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. SOS Segurança 24 horas. Nossa empresa cuidando do seu patrimônio. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fatisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fatisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos, é como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser.
Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Hoje, conversando com a doutora Aline Casagrande. A doutora Aline é especialista na área do direito de família e estamos aqui batendo um papo sobre muitas modificações que o direito acabou se adaptando a toda esta vida em comum que estamos vivendo e ela vem se modificando ao longo do nosso tempo. Como nós falávamos no primeiro bloco, que existia ainda aquele modelo familiar antigo, onde o pai era denominado o chefe da família, né? A esposa era tão somente aquela que ficava em casa fazendo a sua administração familiar, os filhos, enfim, mudou tudo isso. E mudou num determinado aspecto com muita rapidez. Aline, nós falávamos aqui durante o intervalo, aquela situação que tu falaste daquele trocadilho da colher, né? Nós trouxemos aqui, há um tempo atrás, a delegada Débora, da Delegacia da Mulher, e a Débora nos deixou aqui para nós uma colherinha de papelão, né? Então, na colherinha dizia assim, em briga de marido e mulher, a Polícia Civil mete a colher. O contrário daquele trocadilho que nós conhecemos, né? Que a gente não mete a colher. E aí, por que desse interesse? E essa nova visão aí? Justamente pelo fato da proteção da mulher, né? Onde se criou aí um fato novo, que é a Lei Maria da Penha. Então, vejam bem o progresso todo que se deu dentro desse direito. Quando a gente fala na questão da violência doméstica, a gente pensa nessas questões policiais, né? O primeiro ponto que vem é a questão criminal, mas a gente também deve pensar sobre o enfoque da proteção da própria família. Sim, sim. Porque quando a gente tem uma questão de violência e a violência praticada contra a mulher, não é só a mulher quem sofre, é a questão toda da própria família. Sem dúvida. Imagina os filhos. Né, de todos os reflexos que tem nas mais variadas searas, na questão a questão do desenvolvimento do trabalho pela mulher, a questão previdenciária, que vai afetar, porque se ela sofrer alguma lesão, ela vai ficar, né, sem poder trabalhar, afastada do trabalho, a questão da administração em relação aos seus próprios filhos, ao cuidado, o reflexo que se tem na escola. Então, quando a gente fala nessa questão da Lei Maria da Penha, a gente trabalha diretamente com essas questões referentes à família. E por que então o Estado brasileiro ele resolve, né, colocar essa norma protetiva à mulher, à violência doméstica, à família? Porque se nós temos uma Constituição que fala que o maior princípio, né, do Estado brasileiro é a dignidade humana e que nós temos que promover ações e promover políticas públicas e assegurar em lei que o sujeito consiga, né, desenvolver a sua personalidade de forma a atingir essa dignidade, a questão da proteção da família em si, ela comporta justamente essa questão da dignidade, porque no seio familiar que nós vamos permitir que esse sujeito se desenvolva plenamente, né, e tenha a capacidade de gerir futuramente a sua própria família. Correto. Né, pelas mais variadas formas que nós temos admitidas no direito de relacionamentos familiares, nós tenhamos a possibilidade desse sujeito ser livre e ser autônomo para a sua escolha enquanto família. Pois é, Aline, aí se verifica justamente nesse ponto que estás falando agora, o fator dessa influência, como essa influência é forte, porque dependendo de como está se desenvolvendo esta família, esta criança, hoje uma criança, amanhã o adulto, ele vai levar isso para o resto da sua vida como modelo familiar, né? Da forma como ele obteve alguns exemplos dentro do seio da sua família, ele acaba levando isso. E aí eu divido contigo duas situações. Situações boas e ruins. Né? Porque daí vai se verificar lá na frente, mas como é que essa pessoa, né, esse menino teve capacidade de fazer isso? Aí se faz uma retrospectiva e se verifica que
aconteceram problemas lá na família, lá no seio, quando ele era criança, lá no seio da família, que acabou refletindo. É claro que aí nós já vamos começar a entrar num fator psicológico aqui, mas a minha intenção em abordar isso contigo é a importância, né, desse equilíbrio familiar, justamente para trazer aí uma boa caminhada, né, um bom exemplo familiar para os filhos levarem essa raiz familiar aí para o futuro, né, de cada um. E é importante colocar também que quando nós falamos do direito de família, nós não falamos do direito em si, nós falamos da família. Por que eu coloco isso? Porque quem trabalha a questão da família, trabalha com o apoio de várias pessoas, de vários profissionais. Trabalha a questão juntamente com o professor, juntamente com o psicólogo, com o médico pediatra, né, com o psiquiatra. Então, essas consequências, e aí eu já coloco a própria questão do Instituto Brasileiro de Direito de Família, aqui em Santa Maria, a proposta que a gente tem na montagem do núcleo. Depois eu quero que tu explique exatamente o que é que significa, né? O Instituto. Isso, o que nós temos de proposta pelo Instituto? Bom, o que é o IBDFAM, então? A sigla é IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Foi um instituto que foi pensado, então, em outubro de 1997, e é uma associação sem fins lucrativos, tem uma natureza técnica científica, e pelo Ministério da Justiça, inclusive, foi considerado uma instituição, um instituto de utilidade pública. Por quê? Porque o IBDFAM, ele é composto por profissionais de todas as áreas, da área do direito também, e também da área da assistência social, da área da psicologia, da psiquiatria, juízes, promotores, advogados. Que tem influência em todas essas áreas. E nós temos o quê? O que é o IBDFAM? É um espaço de debates acadêmicos e não tão acadêmicos assim, práticos também, sobre o que acontece, o que a sociedade tem para nos mostrar e o que a gente pode auxiliar e tentar, então, né, arranjar um tratamento, digamos assim, na forma do direito. Então, esses encontros que nós temos através dos eventos, através das comissões, a participação dentro de votação de lei, de audiência pública no STF, exemplo, a representatividade que se teve dentro da reconhecimento da união homoafetiva, da própria questão da Lei Maria da Penha, da possibilidade lá de alteração do nome do transexual, de não se perquirir mais culpa em divórcio, né? Como é que a gente vai imputar culpa para alguém que não simplesmente se tinha um amor? Nós estamos nos divorciando e a culpa é dela ou a culpa é dele? É simplesmente um desamor que é tão íntimo a cada um que o que nós do direito, nesse caso, precisamos tentar tratar? A culpabilidade. A questão patrimonial, né? A questão dos filhos, a preocupação com a questão dos filhos, porque quando o casal se divorcia, os filhos não se divorciam, isso é uma coisa muito presente, né? Os filhos não podem ser utilizados como um instrumento, como um objeto. Temos aí todas as questões relativas à alienação parental. Essas discussões são promovidas, então, a partir do Instituto Brasileiro de Direito de Família. E nós tivemos no dia 21 de agosto, último agora, a instalação de um núcleo aqui em Santa Maria. Para quê? Para trazer justamente essa promoção de debates. Aqui para nós, aqui na estava cidade. Mais do que na hora disso acontecer aqui, né, Aline? Exatamente. Então, nós temos uma projeção, né, de trazer um evento que é muito interessante, que acontece com uma regularidade mensal em Porto Alegre, que se chama Almoço em Família. O que nós fazemos, então, no Almoço em Família? Nós fizemos um reservado em algum restaurante, e trouxemos a questão de um palestrante que vai tratar sobre um tema específico. Ou a questão dos alimentos, ou a questão da guarda compartilhada, alienação parental, um tema pontual. Certo. E essa pessoa, então, vai fazer a exposição do tema, vamos permitir o debate, né? E depois a gente vai almoçar em família, porque até essas questões, né, da estrutura de uma casa também vieram mudando ao longo dos tempos. Pois é, Aline, tu vê, até isso alterou, né? Que não existe mais esse almoço em família. E nós vamos então começar a promover esses nossos almoços em família. E Aline, quem é os participantes? Quem são os participantes? Nós temos, eu estou na presidência dessa diretoria aqui em Santa Maria, o professor Paulo Ferroni, da Unifra, é vice-presidente. A professora Thaís Trentin é uma das nossas secretárias.
a Diocélia Teixeira, que tem uma história linda pelo magistério, se formou em Direito, se especializou também em Direito de Família agora há pouco tempo, também tem contribuições ótimas. A professora Graziela Cesni, que é psicóloga, o professor Igor, que é do Direito também. Né? Então, nós estamos com essa proposta de trazer alguns eventos, a promoção de alguns debates sobre o assunto dentro da cidade. Se escolhe um tema, se busca um palestrante e depois esse tema é debatido no grupo. Por quê? Porque a gente acredita, né? E mais do que nunca, nós tivemos um evento agora, nesse último final de semana em Porto Alegre, que foi o 6º Congresso do Mercosul de Direito de Família, em que nós tivemos os debates promovidos por profissionais de várias áreas. Então, tivemos médica pediatra, tivemos psicólogos, tivemos assistentes sociais, juízes, promotores. Todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, elas têm a influência debatendo algum tema. Por quê? Porque a gente tentou justamente trazer o papel de cada um dos conflitos familiares e sucessórios. Então, a família ela não é composta só por um tipo, né, de conflito. O conflito, ele, na verdade, tem diversas áreas. Uma amplitude muito grande. Então, nós temos o papel do professor, temos o papel, né, da assistente social, a questão da psicóloga. Então, é muito difícil para a pessoa do direito se fechar. Ainda mais na questão do direito de família. Dizer, não, eu vou aqui, um juiz vai pegar, eu vou decidir aqui, a lei diz isso e deu. A sentença que esse juiz vai proferir, ela muitas vezes, na grande maioria, vai estar de acordo com a legislação. Sim, exatamente aquilo que está escrito e ponto. Ela tratou aquele conflito para aquele casal que está brigando pelo filho, ela acabou com aquela briga, com aquele desconforto, conseguiu permitir que aquela criança tivesse um livre, pleno desenvolvimento da sua personalidade, ou ela simplesmente, juridicamente ela é perfeita, mas socialmente ela não tem para as partes. Aí vem uma abordagem muito interessante, que é o real objetivo de tudo isso, né? O real objetivo do IBDFAM. Aí eu vou dar a minha opinião naquilo que a gente já conversou aqui. O grande objetivo é fazer com que os profissionais da área, né, eles tenham um conhecimento além do direito, pontual, né, aquilo que está escrito lá, que eles tenham então esse conhecimento um pouco mais aprofundado nesta convivência desses conflitos todos, mas também eu estou vislumbrando aqui uma situação importantíssima que daí ela vem sempre para o meu lado, e eu tento puxar um pouquinho a brasa para o meu lado, que é a situação da prevenção. Sim. Porque, Aline, eu sou um apaixonado pela prevenção, porque esta foi a minha profissão ao longo da minha vida, né? Então nós trabalhamos muito com a prevenção. E o que eu estou verificando aí é justamente isso. Além daquela orientação que é dada para os profissionais da área, vocês também vão trabalhar com o fator preventivo. Sim. Correto? Sim, correto. Na medida em que a gente consegue trazer um esclarecimento, né, e uma tomada de consciência pelos sujeitos que compõem e são as pessoas responsáveis por gerir essa família, de que um conflito ele deve ser tratado, ele deve ser levado a um tratamento para trazer justamente essa plenitude, esse conforto. Sim, porque vocês... Um dos motivos é encontrar o diagnóstico, fazer o diagnóstico da onde está aquele problema e dentro do direito humanizar um pouco mais porque historicamente a gente se fechou muito dentro do direito, né? Nós fizemos várias gavetas. Sim. Né? E colocamos cada coisa dentro da sua gaveta. Certo. Mas o que a gente tem? A família é uma só e acontece tudo ao mesmo tempo. Tem aquela música dos Titãs que fala, né? Família, cachorro, gato, galinha, né? Acontece tudo ao mesmo tempo naquela música. É a criança chorando, é o portão que não abre. E é justamente isso que acontece. Aí por que a gente tem que dizer que não? Agora nós vamos pegar esse pedaço e vamos resolver. Nós não temos pedaços, nós temos um todo. Um todo. Né? Nós temos que passar a entender esse direito também como um corpo completo. Ele não é só uma parte, ele é um todo. Então, esse resgate de uma visão, digamos, mais holística, né, dos conflitos, em especial dos conflitos familiares, ele tem as suas consequências positivas na escola, no trabalho. Né? Quem é que gosta de conviver com uma pessoa que está com um conflito
dentro de casa? Né? Qual é o professor que gosta ou se sente confortável em ter que educar, né, uma criança que está com Porque o reflexo vai acabar dando lá na escola, né, Aline? Exatamente. Então nós temos essa pretensão, pode ser uma ousadia, né, muito grande, de tentar trazer para a comunidade esse debate, né, para fazer com que a gente também tome consciência de algumas questões. Será que nossas pequenas atitudes também não contribuem para algo que vai prejudicar muito? Nós não nos damos por conta também, enquanto profissionais. Aline, olha, analisando aqui todo o nosso papo até agora, a gente observa assim também que é muito interessante o fator de que os profissionais estão indo além daquilo que está tão somente previsto, né? Principalmente dentro da sua área acadêmica e se vê muito aqui a FADISMA. A FADISMA, ela é aqui em Santa Maria uma referência nesse tipo de situação. Nós trouxemos aqui alguns profissionais de lá e é interessantíssima a conversa, o bate-papo que a gente está tendo aqui, porque a FADISMA está atuando fora dos bancos escolares. Ela está indo em busca do problema, ela está indo atrás de um diagnóstico diferente, né? E com isso, ela nos traz respostas. Então, uma coisa muito interessante que ela vem fazendo é justamente, ela vem pontuando alguns diagnósticos com respostas efetivas e um dos fatores aqui que nós discutimos numa outra ocasião é o fator segurança pública, né? Em que eles fizeram um trabalho em todo o estado do Rio Grande do Sul e trouxeram coisas importantíssimas aqui com respostas efetivas e planejamentos também específicos do que a gente pode fazer para alterar. Então, assim, ó, importantíssimo, isso nos empolga e nos motiva, viu, Aline? Vamos continuar no outro bloco? Claro. Muito bem. Bem, vocês viram, é muito amplo o assunto, né? E a Aline vem nos trazendo pontualmente algumas modificações, mas o que nós podemos também aqui fazer o comentário no final desse bloco é que o direito está, sim, cada vez se humanizando mais, se é que nós podemos usar esta palavra. Ou seja, não tão somente aquilo que está escrito, né, na sua larga legislação, e sim verificando outros pontos que influenciam em direitos e deveres. Então isso é muito importante para o nosso debate aqui. Vamos para um breve intervalo, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus. Revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. SOS Segurança 24 horas. Nossa empresa cuidando do seu patrimônio. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. FADISMA, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. FADISMA, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos. É como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www. Estamos retornando com o terceiro e último bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Sempre um prazer, uma satisfação estarmos com vocês todas as semanas. E aproveito sempre a oportunidade para agradecer aquelas pessoas que, ao nos encontrarem nas ruas aqui em Santa Maria, nos locais aonde frequentamos e que acabam comentando conosco sobre o que nós falamos, quem nós entrevistamos durante a semana aqui no canal 19 da NET. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre. E é por isso que estamos aqui, tentando fazer alguma coisa em prol
da nossa comunidade. Por isso estamos hoje aqui com a doutora Aline. A Aline está conversando conosco sobre o direito de família. E, Aline, nós conversando agora há pouco, só para nós pontuarmos bem, o IBDFAM, então, ele é nível nacional, né? Eu gostaria que tu explicasse isso para o nosso telespectador. O IBDFAM, então, ele é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. A sede nacional fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, porque lá ele foi criado, né, estruturado em 1997. E nós temos diretorias estaduais. Aqui no Rio Grande do Sul, em cada estado brasileiro nós temos, né, a representatividade do IBDFAM. Aqui no Rio Grande do Sul, nosso presidente é o Dr. Conrado Paulino da Rosa. Porto Alegre, ele esteve aqui instalando o nosso Núcleo Santa Maria, né, no dia 21 de agosto último. O Núcleo Santa Maria, então, é um dos mais novos. É um dos mais novos, é o caçula. É o caçulinha. Temos também temos a questão do núcleo, os núcleos instalados já em Passo Fundo, em Caxias do Sul, em Santiago, né, e em Pelotas também. Então, aqui em Santa Maria é o caçula, né, é o mais novinho de todos. Então, nós temos essa instalação do último dia 21 de agosto e temos a pretensão, então, de começar os nossos eventos, né, promover os nossos eventos ali a partir de meados de outubro, mais ou menos. Nós estamos estruturando. O Instituto também apoia outros eventos, ele promove alguns e tem a possibilidade de apoiar, sempre com essa interação também cultural, a interação, pensando a família como um todo também, as formas de acesso à cultura. Porque essa amplitude é muito grande, né, Aline? A questão da família pode ser abordada a partir da literatura, a partir do cinema, né, a partir dessa questão do trabalho, a partir dessa questão da previdência social, a partir da questão carcerária também, por que não? Também, importantíssimo. Então, nós temos sim essa vinculação. Nós que debatemos muito a ressocialização, quer dizer, a influência familiar dentro desse processo carcerário, ela vai ser fundamental para quê? Para uma boa ressocialização daquele preso. Porque veja bem que nós já começamos a entrar em outra seara aí, então... Se a gente for pensar, quando uma pessoa, então, ela fica encarcerada, não é só ela, a sua família também fica, de certa forma. Olha a influência familiar que isso causa. Porque nós temos toda a questão da visitação, toda a questão, né, da vivência, toda a questão do externo, certo. Que é o reflexo direto na questão da família. Então, nós temos também a proposta de trazer algumas comissões de estudo, uma comissão de estudo que está sendo bem pensada pela atuação das pessoas envolvidas no núcleo aqui de Santa Maria, em relação à mediação familiar, porque nós acreditamos que essa imposição, de repente, não é o melhor caminho dentro da questão conflitiva de Aline, família. A palavra mediação hoje, ela está sendo fundamental em todos os seus aspectos, né? Exato. Então, importantíssimo que isso também seja muito bem debatido e muito bem estudado, então, né, para se colocar em prática. Exatamente. Então, por toda essa equipe, né, multidisciplinar que nós também temos, estamos abertos para quem quiser participar, nos procurar, né, porque a gente pode também agregar comissões de estudos e formar grupos de estudos permanentes em relação a alguma temática específica, e isso é importante também. Até porque nós temos, a partir dos nossos estudos, a possibilidade de promover cartas de intenções e encaminhar à Câmara de Vereadores, a algum local enquanto instituição técnico-científica, um instituto, né, que vai promover a partir do diagnóstico de uma realidade. Então, tentar aproximar. Porque quando a gente fala tentar aproximar, parece um tanto quanto incongruente, porque família é uma questão próxima, né? As melhores e as piores coisas da nossa vida acontecem na intimidade da família. Exatamente. Então, isso também tem que ser trabalhado, né, e debatido pela academia e pelos profissionais que se vinculam à temática de direito de família e as mais variadas temáticas. Sem dúvida. Então, em relação a essa questão da humanização, né, do que nós direito, estamos falando, né? Humanização. O que a gente pode resgatar de tudo isso, né? Que nós, muitas vezes, devemos perquirir algumas coisas para a gente se dar por conta do que nós estamos fazendo. Senão nós vamos ser autômatos. Seres que fazem, né? Nós nem sabemos o porquê. Aí ficou robotizado o negócio. Tem uma crônica, um conto do Eduardo Galeano, que ele é muito interessante nesse sentido. Eu não vou me lembrar especificamente, mas era algo
do gênero, um banquinho, era colocado um guarda do lado de um banquinho, durante 20, 30, 40 anos. Né? Até que um dia um dos superiores do quartel-general foi saber por que então tinha que aquele sujeito ficar, né, de sentinela do lado daquele banco de madeira. Porque, né, tinha uma justificativa, e ele foi procurar nos arquivos. E procurando nos arquivos ele viu que há uns 30 anos atrás se necessitou colocar esse guarda ao lado do banco porque o banco tinha acabado de ser pintado e a tinta estava fresca. E então, quantas que vezes que aconteceu com a rotina? Nós repetimos e não sabemos os reais porquês, né? E as reais indagações de determinadas questões. E repetimos de uma forma violenta, mantemos uma comunicação que vai refletir na sociedade. E aí se faz a pergunta, Aline, e aí de repente a gente não vai encontrar resposta. Né? Vem cá, por que aquele guarda está do lado do banco? Olha, eu não sei, mas é que me mandaram ficar aqui, faz né? tanto tempo que isso vem acontecendo e mandaram ele ficar ali, então... E ele ali ficou. E ele ficou. Então a gente precisa começar a debater esses temas, e eu acho muito interessante que cada vez que eu participo de um evento, né, do IBDFAN, e eu participo há muito tempo dos eventos promovidos pelo IBDFAN, eu costumo sair dos eventos, e não sou eu, todas as pessoas, com uma série de dúvidas. Em uma série de opiniões. Sim. E a gente fica pensando, mas será que é assim? Não deveria ser melhor do outro jeito? Porque... Mas o objetivo é esse, é colocar dúvida na cabeça de vocês. Nós não saímos com certezas. Né? Nós saímos com apresentação de opiniões divergentes sobre a mesma temática, e isso é justamente esse o ponto. E certamente o objetivo é sairmos de uma forma reflexiva muito melhor do que quando entramos. Certo. Então, o grande desafio para o núcleo do IBDFAN em Santa Maria é justamente trazer o acesso a esse debate. Que a gente não fique reproduzindo lá, guardando o banquinho que já está com a tinta seca há 30, 40 anos. É justamente trazer essa questão do debate. Que é importante. E aí, se me permite, eu faço um convite também, que dentro das nossas... Outra coisa que é interessantíssimo isso aí, viu, Aline? Das nossas questões e dos nossos debates, o IBDFAN também apoia o lançamento desse livro, que é o Novo no Direito. Eu sou uma das organizadoras desse livro, tem um capítulo escrito também. Nós fizemos o lançamento dessa obra no Tribunal de Justiça na quinta-feira passada, num evento sobre mediação, na 3ª jornada de mediação. E esse livro, então, com esse título Novo no Direito, é justamente essa releitura e essa promoção de trazer algumas questões novas que não estão fechadas, porque o direito ele é permanentemente aberto, porque a sociedade ela é aberta. Sim, e aí isso tudo traz, Aline, dentro desse que eu julgo, né, como tu vens falando, situações que estão se transformando em cada dia, coisas diferentes, e que tem sim que ser analisados pelo direito. Porque daqui a pouco, nesse momento que nós estamos conversando aqui agora, tem quantas e quantas pessoas no nosso fórum ali decidindo o futuro das suas vidas, né? E como nós estamos falando aqui da parte familiar, quer dizer, lá na vara de família estão sendo decididas vidas e que tem sim que serem analisadas dentro daquilo que está acontecendo hoje, do novo, né? Porque se para o Poder Judiciário em si, né, é mais um processo, para cada um daqueles que ali estão envolvidos é a sua vida, é a sua história. E uma coisa interessante, Aline, que me veio agora, é que nós jamais vamos ser um igual ao outro, né? De repente até a titulação lá, ela poderá ser a mesma, né? Não, se desentendeu com a esposa e está se separando. Sim, mas parei um pouquinho, se desentendeu como? Se desentendeu de que maneira, o que levou a esse desentendimento, né? Então, tudo isso vem a ser que um fato é totalmente diferente do outro, né? Porque nós somos diferentes uns dos outros. Exatamente, e é isso que faz o belo da vida, né? Não se fôssemos Exatamente. todos uniformes... Né? E aí a importância do IBDFAN trazer à baila essas questões em discussão, sem dúvida nenhuma. Então, e aí nesse livro então a gente abarca essas questões também, né? Essas novidades, digamos assim. E temos então o lançamento em Santa Maria, vai acontecer dia 17 de setembro agora, quarta-feira, às 19 horas, com uma mesa redonda, promovida pelos professores organizadores, né? Vai ter a presença de
o professor Albano Pepe, que fez o prefácio da obra, o professor Bedin, o professor Hernani, que são da UFSM, né? Vai ser no prédio da antiga reitoria, às 19 horas. Aqui na Floriano Peixoto, na frente do Colégio Santa Maria. Exatamente. Todos estão convidados. Que dia, vamos repetir? Dia 17 de setembro. 17 de setembro. Às 19 horas. 19 horas. Exatamente. Ali na antiga reitoria. Entrada franca, gratuita, participação, e vamos ficar muito felizes com a participação muito de bom. todos. Porque nós falávamos aqui anteriormente, Aline, a respeito dessa situação envolvendo especificamente a nossa cidade. Nós somos aqui um berço de conhecimento, né? Pelo número de faculdades, universidades que nós temos, é um berço do conhecimento. Então, nós temos sim que aproveitar este conhecimento e fazer com que as coisas se desenvolvam aqui. Por isso a importância que eu estava vendo agora, o caçulo, o IBDFAN, núcleo de Santa Maria, criado agora. Então, assim, dentro disso, nós podemos sim aqui estarmos desafiando a comunidade e principalmente a comunidade acadêmica, né? Aquelas pessoas que têm pleno conhecimento de vários assuntos, que se integrem ao IBDFAN como voluntários. Como tu falaste, tem condições disso, né, Aline? Até mesmo porque nós não temos nenhum tipo de remuneração, né? Sim, por isso que eu falei a palavra voluntário aqui. É uma atuação gratuita, voluntária, né? Justamente nessa intenção de promover esse debate, esse enriquecimento, né? E uma das coisas que são interessantes e que eu comentei no meu discurso de posse aqui do Núcleo de Santa Maria foi a questão de que Santa Maria, ela é conhecidamente uma cidade que recebe, né, muitos estudantes que acabam deixando as suas famílias nos mais distantes rincões para que formarem uma nova família. Porque os laços de amizade e de amor que se estabelecem aqui, muitas vezes são para a vida toda. Sim, porque imagina, eles vão ficar aqui assim, 3, 4, 5, 6 anos, né, aqui na nossa cidade, né? Nos últimos eventos que eu tenho participado, aqui no Brasil e fora do Brasil também, é muito interessante que quando a gente refere que é de Santa Maria, geralmente tem alguém para contar alguma história. Verdade. Que passou para estudar, ou que passou, veio numa formatura, ou que o filho estudou, ou que o irmão, ou que o primo. Temos sempre uma referência. Temos uma referência. Então, acho que mais do que nunca, né, o núcleo do IBDFAN aqui em Santa Maria já estava mais do que na hora, né, da gente poder discutir, debater esses temas com uma questão que é um núcleo de conhecimento tão rico, das mais diferentes áreas. Então fica o convite para quem quiser participar. Nós vamos fazer a divulgação via Facebook, né? Também via imprensa escrita, também jornal. Nós vamos lançar o convite para esses próximos eventos, justamente porque nós queremos a participação da comunidade acadêmica e também da comunidade em geral. Também queremos ouvir e participar. E esse é um dos objetivos nossos aqui do programa, Aline, é nós chamarmos a atenção da comunidade, que nós sempre procuramos aqui motivar as pessoas para isso, para que elas se integrem, porque todos nós, independente da área que nós atuamos, todos nós temos um pouquinho para dar, Aline, entendeu? Dentro da nossa experiência de vida ou experiência profissional. E isso agrega. Isso, né? O conhecimento ele não está só nos muros das universidades, das escolas. Correto. A gente tem que abandonar essa noção de que o conhecimento científico ele só tem uma legitimidade porque está na academia. Se coloca um tempero a mais. Nós precisamos trazer essa questão empírica também. E para o direito isso é cada vez mais importante. Não tem dúvida. E tudo isso vai colaborar, sim, para o crescimento da nossa comunidade e, mais uma vez, vai sair daqui coisas boas, porque normalmente, como a Aline falou agora há pouco, um almoço em família, é isso, né, Aline? Um almoço em família, essa é a proposta. Então, a proposta já está dita aí, almoço em família, ou seja, aquelas pessoas todas integradas, com o mesmo objetivo, as pessoas, todas elas puxando para um mesmo lado, que é o crescimento, né? Da sua área de atuação, na área do direito, como estamos tratando agora aqui, mas principalmente para deixar aí bons exemplos e atitudes positivas para as famílias brasileiras, que hoje nós estamos muito preocupados com isso, né? Quando se envolve o termo família, que
várias coisas estão acontecendo justamente por problemas de família. E esse, então, é o grande objetivo do BDFAM, fazer com que a situação se modifique e não caia tudo na esfera judicial. Era mais ou menos isso. Exatamente. Aline, muito obrigado pela tua participação aqui. Foi muito legal esse papo da gente. Leva daqui do canal 19 da TV Santa Maria um grande abraço para todas as pessoas que estão envolvidas contigo lá, né, e que estão agora iniciando este núcleo de Santa Maria. Nos colocamos à disposição aqui para qualquer divulgação de vocês, né? Nos traga aqui, tu falaste agora do Face, falaste que poderão publicar alguma coisa em jornal. Nos mandem um releasing aqui que a gente faz a divulgação aqui no nossa televisão, porque nós também somos parte disso e queremos da mesma família e queremos colaborar com vocês. Exatamente. Tá bem? Muito obrigada, agradeço o espaço, agradeço a oportunidade de coração e o abraço será entregue. Obrigado. Muito obrigada. E a televisão é tua aqui, qualquer coisa venha conversar conosco. Muito obrigada. Tá bem? Muito obrigado. Bem, desta forma então, estamos encerrando mais um programa daqui dos estúdios da TV Santa Maria e também, mais uma vez, agradecemos aos nossos apoiadores culturais. Fadisma, com a missão de educar sempre, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Uglione, 75 anos, acelerando sonhos. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, cortinas, tapetes e persianas. A sua casa de cara nova. Intexol, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente. A Intexol faz parte do grupo Agrimec. Unidas, aluguel de veículos. É como tem que ser. Hotéis Morotim, com o seu jeito de ser. E Casa do EPI Santa Maria. Compromisso com a segurança do trabalhador. Informamos também que este programa vai ao ar na terça-feira, às 21 horas e 15 minutos. Todas as terças-feiras, 21 horas e 15 minutos, de forma inédita. Depois, as repetições, as reprises, quintas-feiras, às 19h15, sextas-feiras, às 23 horas e no domingo, às 20h30. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e até a semana que vem. Até lá! Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus. Revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. SOS Segurança 24 horas. Nossa empresa cuidando do seu patrimônio. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos. É como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPI-SM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www